Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Eu trouxe hoje 2 intercessores, eles vão orar por mim no início dessa palavra. Quero que você fique de pé para que você concordar com eles. Amém. Estenda a mão para cá. Eu creio que nós vamos ter uma noite abençoada. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Nós teremos uma noite abençoada. Aliás, corrija o que você falou. Fale assim: nós já estamos tendo uma noite abençoada. Amém? Então a Gigi vai orar e o Noah vai também colocar a mão na minha cabeça aqui. Amém? Senhor Jesus, obrigado por causa que o papai seja muito usado por Deus, que o Senhor use ele muito na palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Amém? Pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está tão empolgado para receber como eu estou para ministrar, mas eu sinto que Deus quer fazer algo surpreendente nessa noite, amém? Quero que você leve suas expectativas, eu quero que você concorde comigo em relação à palavra e receba com alegria e entusiasmo, amém? Primeiro eu quero dar os parabéns aqui para o obreiro Patrick, né, para cada discipulador. Que conferência abençoada, linda. Nós estamos apenas no começo, né? Na verdade, nós nem iríamos fazer a conferência Fire, né? Mas porque agora em novembro nós já vamos ter uma conferência nossa como Vinha Renovo. Mas diz que os jovens são muito intensos, desejosos, apaixonados, né? Muito cheios de Deus. Falou: pastor, precisa fazer a Fire, nem que seja bem baratinho. Eu falei: amém, então vamos fazer. Estamos aqui, chegou o grande dia e Deus vai te surpreender em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Deu certo a Bíblia lá? Não. Vai dar? Não deu? Ixi, deu um problema na internet e eu tenho um péssimo costume de só anotar a referência aqui no meu esboço, porque eu confio demais nessa equipe da mídia, eles nunca me decepcionam, e eu creio que não vai ser hoje. Alguém pode dizer amém? Amém. Vai dar certo. João capítulo 10, versículo 10. Antes de nós lermos, eu quero compartilhar com você o tema dessa mensagem. O obreiro Patrick perguntou se você trouxe algo para anotar. Em nome de Jesus, eu creio que você trouxe, amém? Levanta aí o que você trouxe para anotar. Isso, é a hora. Camiseta do irmão da frente, faz qualquer coisa, mas marca essa palavra. Então, João 10:10, o tema dessa mensagem é: veja, fale e mova-se. Você pode repetir comigo? Veja. Não, eu falo, você repete. Vamos lá? Veja, fale e mova-se. Fala para o irmão que está do seu lado: veja, fale e mova-se. Diga para o do outro lado: veja, fale e mova-se. Amém? João 10:10 é um texto muito conhecido, diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena que satisfaz. Diga comigo: uma vida plena que satisfaz. Deixa eu falar algo para você, queridos. Você sabe que Deus colocou um encargo no meu coração para esta noite, para essa conferência, de falar algo muito específico ao seu coração. O tema dessa conferência é Fire Experience, né? E nós sabemos que, mais do que cremos na palavra de Deus, nós devemos crer também que isso será uma realidade nas nossas vidas. E aqui a palavra de Deus nos dá uma promessa poderosa. Ela diz que, ao contrário do ladrão que vem para matar, para roubar e para destruir, o Senhor veio, e Ele já veio. E a promessa, uma das promessas, quando Ele veio, Ele nos veio para nos dar vida, e uma vida plena. Em outras versões vai dizer uma vida abundante. E eu sinceramente creio que uma das faces dessa vida plena e abundante é você viver na prática, na experiência, aquilo que o Senhor já declarou como promessa. Eu não acredito que alguém que saiba que é vencedor, mas viva como derrotado,
alguém que sabe que tem saúde, mas vive doente. Eu não acredito que pessoas assim estão desfrutando plenamente dessa vida abundante ou dessa vida plena. Eu creio de fato que o Senhor nos promete uma vida abundante, uma vida plena, mas isso precisa ser algo vivido na experiência, vivido de forma real. E o meu encargo nessa noite para você, presta atenção aqui, jovem, é não apenas que você saiba a respeito do que Deus tem para você, mas que você viva o que Deus tem para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor ministrou muito ao meu coração, principalmente na tarde de hoje. Eu estava orando por essa palavra, orando por essa conferência, e o Senhor colocava esse desejo no meu coração de falar sobre isso, e Ele ministrava ao meu coração dizendo: Daniel, mais do que os jovens saberem a respeito de tantas coisas que eu tenho para ele, o meu desejo é que esses jovens vivam, desfrutem. Queridos, olha aqui para mim, eu não quero que você saiba que Deus tem uma família abençoada para você, eu quero que você tenha uma família abençoada. Eu não quero que você saiba que Deus tem um ministério abençoado para você, mas eu quero que você viva esse ministério abençoado que Deus tem para a sua vida. Eu não quero apenas que você saiba que Deus tem uma saúde plena para você, mas eu quero que você desfrute de saúde, vigor em todos os momentos da sua vida. Alguém pode dizer amém? Sabe, eu não quero que você apenas, rapaz, saiba que Deus tem preparado uma moça para você, uma futura esposa, mas eu quero que você consiga visualizar uma família abençoada e um casamento feliz que o Senhor tem para você. Eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você apenas saiba que você foi chamado para prosperar, mas eu quero que você viva a experiência da prosperidade na sua vida. Eu quero que você como jovem prospere, eu quero que você como jovem viva essa experiência, que você não seja cauda, mas você seja cabeça, que você não precise tomar emprestado, mas que você tenha para emprestar, que você seja abençoado, abundante, que o Senhor superabunde da graça dEle e do favor sobre a sua vida. Eu quero que você desfrute dessa experiência, porque essa é a vida plena que o Senhor tem para você. Alguém pode dizer amém nessa noite? Então eu quero que você hoje seja desafiado a mais do que você crer apenas um crer distante, apenas uma esperança, que essa esperança se transforme na sua vida, realmente numa realidade, numa experiência, como nós estamos falando, essa conferência, essa experience, essa experiência, que você viva isso como realidade. Eu quero declarar em nome de Jesus, Ele veio para que você tenha uma vida abundante, Ele veio para que você tenha uma vida plena, Ele veio para que você consiga desfrutar de tudo isso. Mas preste atenção, existe um caminho, existe uma sequência. Eu quero te ensinar hoje, e durante essa ministração eu quero te ensinar sobre esses passos, a respeito dessa transformação, dessa mudança, dessa metanoia, sabe, dessa realidade que a gente foi chamado para viver. E eu quero falar uma frase, eu quero que você anote essa frase. Eu vi uma vez essa frase e ela é muito poderosa, porque diz assim: imagens criam pensamentos, imagens produzem pensamentos, os pensamentos eles produzem palavras, e as palavras criam as circunstâncias. Eu quero que você repita comigo, vamos lá, diga comigo: imagens produzem pensamentos, pensamentos produzem palavras, e palavras criam as circunstâncias. Então nós basicamente essa noite vamos falar sobre todas essas etapas. Uma imagem cria um pensamento. De acordo com o pensamento criado com essa imagem, esse pensamento vai produzir palavras. E à medida que eu falo, as palavras criam circunstâncias. Então veja só, nós temos que entender que essa ordem não muda. Então se eu quero ver as circunstâncias mudadas, se eu quero ver a realidade da minha vida mudada, se eu quero viver de fato a plenitude que Deus tem para mim, eu preciso entender que primeiro vai partir por uma imagem. Por isso que o tema dessa palavra é primeiro veja. Mas essa imagem sempre vai produzir uma declaração. Essa imagem produz um pensamento que produz uma declaração, produz uma palavra. Então o segundo, fale. E essa palavra vai mudar as circunstâncias. É por isso que o terceiro ponto é mova-se. Agora mova-se debaixo dessa palavra. Mova-se debaixo dessa palavra e dessa promessa do Senhor sobre a sua vida. Então nós vamos falar a respeito dessas três coisas. E a primeira coisa é sobre a imagem. Diga comigo, imagem. Provérbios, deu certo lá, né? Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 23.
Provérbios capítulo 4, versículo 20 até o 23, eu quero ler com você. Pode projetar para mim? Provérbios 4, do 20 ao 23. Vai dar? Isso. Filho meu, pode colocar na NVT os próximos, ok? Falei para você. Filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Pode continuar. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Qual que é a orientação da palavra de Deus aqui? Que a palavra dele não se aparte dos nossos olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida. Essas palavras são vidas para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, uma das expressões usadas aqui nesse texto de Provérbios capítulo 4 é que nos dá uma orientação de não se aparte diante dos teus olhos as palavras do Senhor. Você sabe, os judeus, baseado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, a orientação ali em Deuteronômio 6, 8 é para que se coloque nas mãos ou na testa. Então você vai ter, eu espero que você tenha a oportunidade de ir para Israel, né, se tudo acalmar, né, pastor Gustavo, já esteve lá? Né, já foi? E você vê, principalmente lá no Muro das Lamentações, está lá o que? Os judeus orando, e geralmente eles têm amarrado na mão com uma caixinha e também na testa, uma caixinha, né, com a palavra diante dos olhos. Mas sabe, é por simplesmente falta de revelação da nova aliança. Hoje nós cremos num significado muito mais profundo, numa revelação ainda mais profunda a respeito disso. Colocar as palavras de Deus diante dos nossos olhos não quer dizer literalmente você andar com uma Bíblia amarrada na sua cabeça. Mas o que o Senhor quer ministrar hoje aos nossos corações, que ter a palavra do Senhor diante dos nossos olhos, é cremos em imagens que o Senhor tem colocado diante de nós. Sabe, queridos, o Senhor escolheu fazer dessa forma, e a palavra dele é cheia de imagens para gerar fé, imagens que nos fazem compreender a vontade dele sobre nós. E eu quero que você entenda que colocar as palavras dele diante dos nossos olhos, não se apartar dos nossos olhos a sua palavra, significa criar uma imagem no nosso coração daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero declarar em nome de Jesus que eu creio que o Senhor tem para cada jovem da Renovo Jovem uma imagem, né, que o Senhor quer estabelecer sobre a sua vida, e essa imagem é uma imagem de uma vida próspera, plena e abundante. O Senhor quer trazer imagens para que realmente possamos entender, compreender. Você sabe, o mundo funciona dessa forma. O mundo funciona, né, nessa linguagem audiovisual. É tudo muito visual. Então, você sabe, as nossas emoções, elas mudam de acordo com aquilo que nós vemos. Então, se você está lá assistindo uma partida de futebol, o seu time faz um gol, você entra em êxtase. O seu time sofre um gol, você fica irritado, né? Você assiste um filme, você chora, você ri. Veja só, aquilo que você vê tem poder de alterar as suas emoções, os seus sentidos, o seu comportamento. Aquilo que você vê desperta desejo. Você já teve uma experiência de estar no restaurante e ficar olhando o cardápio e não saber o que pedir, mas de repente você olha para o lado, tem um prato muito bonito que alguém pediu, e você discretamente fala para o garçom: qual que é aquele? Já teve? Quem já fez isso? Levanta a mão. Você vê um hambúrguer, você fala, você não sabe o que pedir, mas de repente passa diante dos seus olhos e você vê um lanche, você vê um prato, você vê uma comida, aquela comida dá uma água, desperta, né, um desejo, dá água na boca, você já sente uma fome, um desejo de devorar aquela comida. Por quê? Porque as imagens são poderosas. Imagens despertam em nós esses sentimentos, esses desejos, sabe? As imagens nos impulsionam, mas as imagens também podem nos abater. Depende do que nós temos colocado diante dos nossos olhos, sabe? E da mesma forma, querido, que eu quero que você entenda que Deus, Ele trabalha com imagem diante dos nossos olhos. O diabo também, ele quer colocar diante de nós imagens para destruir a nossa fé, imagem para roubar a nossa alegria, imagem para tirar e arrancar a nossa esperança.
Então às vezes as imagens que o inimigo tem colocado diante dos nossos olhos será que eu vou ter sustento, provisão? Às vezes você é jovem, a maioria que está aqui são jovens solteiros, e muitas vezes o inimigo coloca imagens para você, que é uma imagem para roubar a sua esperança. Será que eu vou ser feliz na minha área sentimental? Será que Deus preparou alguém para mim? Será que algum dia eu vou ser realizado nessa área? Sabe, queridos, e as imagens muitas vezes que o diabo usa é fruto de frustrações, experiências ruins. Olha aqui para mim. Às vezes você veio de uma condição onde seus pais são separados, a sua família não é muito bem estruturada, você não tem uma boa referência, e essa falta de referência, essa falta de estabilidade, essa falta de estrutura no seu lar, criou diante dos seus olhos uma imagem onde você não consegue, esperar, ao contrário, a não ser a mesma coisa vivido pelos seus familiares. Você não consegue ter uma outra imagem, então você sofre com isso. Por quê? Porque isso não te traz esperança, isso rouba a sua fé, isso traz frustrações, e à medida que o tempo vai passando, isso vai aumentando. Por isso eu quero dizer, querido, se você quiser viver uma circunstância diferente do que a sua família viveu, talvez, eu quero dizer para você, Deus está hoje querendo trocar a imagem diante dos seus olhos. Você nasceu não para passar pelos mesmos sofrimentos que os seus pais passaram, mas você nasceu e hoje você foi alcançado pela graça de Deus e nasceu de novo, para que você viva uma realidade diferente daquilo que você experimentou na sua infância. Sabe, o Senhor tem falado isso para alguns jovens aqui nessa noite. Talvez toda a sua infância, mesmo a sua adolescência, a sua juventude é marcada por uma imagem tão ruim de referência familiar, de referência financeira, sabe, de provisão. Talvez é tudo muito contado, é tudo muito difícil, sabe, é tudo muito escasso, mas o Senhor quer colocar diante dos seus olhos uma outra imagem. Ele veio para te dar vida, e uma vida plena. Então nós cremos que o Senhor está colocando imagens diante de nós, mas nós sabemos também que o inimigo coloca essas imagens, e tudo isso nós precisamos entender que é muito sério. Por quê? Porque o Senhor diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Essas imagens muitas vezes elas têm provocado coisas no nosso coração, sabe, nós agora temos essa fonte contaminada, manchada, adulterada. Por quê? Porque começamos a visualizar uma realidade diferente, a realidade que Deus preparou para nós. E agora que visualizamos essa realidade talvez natural que nós temos vivido, nós perdemos a fé, nós perdemos a alegria, e muitas vezes acabamos vivendo de conferência em conferência, evento em evento. E aí nós estamos aqui, reunimos com a nossa célula, tem uma alegria, é um êxtase, é um prazer, mas de repente voltamos para a realidade comum do dia a dia, e logo nos abatemos novamente. Por quê? Porque enxergamos o cenário da mesma forma. Mas é por isso, jovem, eu estou dizendo para você algo. O Senhor quer que a mesma realidade que você vive na sua célula toda semana, que você vive na conferência, que você vive aqui nos cultos, seja a realidade que você tenha diante dos seus olhos todos os dias da sua vida. Por quê? Porque são imagens que o Senhor tem colocado diante de você, para que você possa contemplar, para que você possa falar, para que circunstâncias sejam criadas, e para que você viva essa realidade de Deus sobre você. Alguém pode dizer amém? Então você precisa entender tudo. As circunstâncias vão mudar, as palavras vão mudar, quando as imagens mudarem. Tudo começa com uma transformação daquilo que nós temos contemplado. Tudo começa com uma mudança do que você tem visto, do que tem enxergado. A questão é que muitas vezes, e vale essa alerta, é que nós, como homens e mulheres de Deus, temos desprezado a palavra do Senhor. E quando desprezamos a palavra do Senhor, então não tem outra forma, nós não conseguimos contemplar outra imagem, a não ser a imagem do natural, das circunstâncias terrenas. Por quê? Porque não temos diante dos nossos olhos essa outra imagem que o Senhor tem colocado. Por isso que é muito ruim nós vivemos uma vida natural. Por isso que é muito ruim nós vivemos uma vida almática. Por isso que é muito ruim nós vivemos uma vida superficial. Por isso que o Senhor nos convida a um relacionamento profundo. Por isso que o Senhor nos convida a uma intimidade. Por isso que o Senhor nos convida a nos aprofundarmos na sua palavra. Porque à medida que nos aprofundamos na sua palavra, imagens são criadas diante dos nossos olhos, e essa imagem tem poder de mudar a sua vida.
Queridos, não despreze isso. Assim como imagens têm poder de deixar pessoas na cama, depressivas, angustiadas, em pânico, imagens também têm poder de te dar vida. É isso que o texto está falando ali de Provérbios 4 que nós lemos. Provérbios 4 vai dizer os dois lados, os dois momentos. Ele está dizendo, as imagens que o Senhor produz vai gerar vida e saúde. Guarde isso. Imagens de Deus para nós geram vida e saúde. Mas ao contrário também, imagens que o inimigo tem colocado vai gerar o quê? Morte e doença. Então, o que você tem contemplado? Quais são as imagens que você tem contemplado? O que você tem visto? Qual é a imagem projetada diante de você? Qual é esse quadro? Qual é o cenário que você tem contemplado? Para que você saiba se é a vontade de Deus, se é a vida que Deus tem, ou se é aquilo que o inimigo está tentando roubar de você, basta você ver qual é a consequência. Se produz morte, doença, desânimo, abatimento, é obra do inimigo. Mas as imagens que Deus coloca diante de nós sempre vai produzir o que? Vida e saúde. Eu quero declarar em nome de Jesus, diante dos teus olhos há uma imagem da vontade de Deus e da vida de Deus para você, e essa imagem está dizendo para você, querido, a graça de Deus te supre, para que você tenha vida e vida em abundância. A graça do Senhor te dá saúde, sabe? Então não pense que é Deus te incomodando, que é o Espírito Santo falando que você é fraco, que você não pode. Não caia nessa mensagem. Essa não é a mensagem da graça de Deus. Mas quando a imagem do Senhor está projetada diante de nós, então o resultado é sempre vida e saúde. Deixa eu falar algo para você. Tudo aquilo que você tem visto ao seu redor procede do seu coração. Tudo aquilo que você tem visto ao seu redor, o que você tem visto ao seu redor em relação à sua área sentimental? O que você tem visto ao seu redor em relação à sua área profissional? O que você tem visto ao seu redor sobre a área financeira? Tudo que você tem visto ao seu derredor, querido, ele procede do seu coração. Então preste atenção nisso que eu vou falar e anote. Se tem algo acontecendo hoje que você não está satisfeito, é fruto de uma imagem que entrou no seu coração um dia. Se tem vivido algumas circunstâncias que você não consegue experimentar de vida e saúde, você tem vivido alguma circunstância que tem produzido morte, tristeza, angústia, abatimento, ansiedade, querido, tudo isso é fruto de uma imagem que um dia entrou no seu coração. Às vezes você sabe qual é e às vezes você nem percebeu. Você só percebeu o sintoma. Você não sabe de fato nem o que você está contemplando, mas os sintomas são terríveis. Você não consegue ter esperança. Você não consegue crer naquilo que Deus tem. Você não consegue enxergar você, homem, você jovem, menino, né, liderando uma família, você sendo um sacerdote do lar, você tendo responsabilidade, pagando as suas contas, você sendo provedor da sua casa. Você não consegue enxergar isso. E por que não consegue enxergar isso? Porque uma imagem entrou no seu coração. Então veja, não despreze as imagens. Hoje nós vivemos, né, pastor Gustavo? Está aqui, não sei se o Patrick já apresentou, mas o pastor Gustavo, pastor lá da Videira de Goiânia, uma alegria recebê-lo aqui. Amanhã nós vamos sugar ele, né, Patrick? 2 palavras, se ele ficar rodeando aqui, vai mais 3, né? Vai mais uma. Mas o pastor Gustavo, sabe, às vezes nós vivemos num mundo, né, pastor, onde nós temos visto as imagens sendo invertidas. O Senhor tem uma imagem para você, homem, para você, menino, de alguém que é o sacerdote, o provedor, aquele que é fiel, aquele que tem os valores, aquele que conduz a sua casa. Mas a imagem que o mundo quer falar é o quê? Homem usa cropped, homem faz sobrancelha. Nada contra se você faz, se é livre para fazer ou não. Mas veja, tudo que o mundo quer criar uma imagem. E veja só, olha aqui para mim. Depois você conta se você usa cropped ou não para o seu amigo aí, mas olha aqui para mim. Deixa eu falar algo. Tudo isso não é em vão, não é modinha. Isso daqui não é modinha, isso daqui não é em vão. Isso daqui é todo um trabalho do inimigo para quê? Para roubar a imagem da masculinidade, a imagem do sacerdócio, a imagem do homem de Deus que Deus te criou para ser. E de repente você está contemplando isso.
E de repente nós vemos uma geração, né, Patrick, onde os meninos estão todos acuados, amedrontados, chorando, e as meninas estão aconselhando, as meninas estão dando a direção, as meninas estão apontando o caminho. Ei, olha aqui, você precisa mudar o que você tem contemplado. Mas eu quero falar para as meninas também, a imagem que o mundo tem passado é que você é independente, é que você se basta, é que você não precisa depender de ninguém, é que você não precisa ter filhos, é que você foi criada para ser, né, alguém bem sucedida, e que os seus filhos vão atrapalhar. Minha esposa, se você segue a Tati no Instagram, você viu esses dias, ela compartilhou de uma mulher falando isso. Vocês têm inveja que eu não quero ter filhos, porque na verdade vocês têm inveja da minha liberdade. Olha a imagem que ela quer passar. Alguém sem filho é alguém livre, alguém sem filho é alguém empoderado. Não, querido, alguém sem filho só vai ser um velho frustrado, que vai passar a sua velhice sozinho. Mas na verdade são imagens que se criam. E de repente, quando eu começo a consumir essa imagem, a contemplar essa imagem vai gerando palavras, e essas palavras vão gerando circunstâncias, e de repente essas circunstâncias são ao contrário daquilo que Deus planejou. Então não despreze essas imagens que têm sido jogadas diante de você, sabe? Não ache que coisas que passam. Eu quero dizer para você, olha, desde a época que eu estudava, mas hoje muito mais, tem a imagem no colégio dizendo para você, não, a média 6 é 10, passa, faz de qualquer jeito, vai de qualquer forma, não se especializa em nada não trabalha não, olha, tem imagens criadas até no meio gospel, né, pastor Evers, falando que, não, crente não pode prosperar, crente tem que viver uma vida miserável, sofrido. São imagens que foram criadas, essas imagens produziram palavras, essas palavras criaram circunstâncias, e de repente nós deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para nós, simplesmente porque temos acreditado nessa imagem, nós temos acreditado nessa figura. Então deixa eu falar algo para você, queridos. A primeira coisa, a maneira de Deus agir é criando uma imagem no seu coração. Diga, uma imagem no meu coração. Sabe, nós poderíamos ver tantas coisas. Salmo 1 vai dizer que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, nossas folhas não caem, e tudo que nós fizermos prosperará. Olha que poderoso, a imagem que Deus quer falar ao seu respeito, é que você é uma árvore, mas você não é uma árvore plantada num deserto que está fadada a secar e morrer, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, junto ao rio da vida do Senhor, a qual as suas raízes estão sendo abastecidas por essa água desse rio da vida, as suas folhas não caem, e tudo que você faz prosperará. Essa é a imagem do Senhor. Então agora eu contemplo essa imagem, agora eu contemplo essa realidade, agora eu começo a falar alinhado, eu começo a falar em linha com aquilo que eu tenho contemplado. Isso vai mudando circunstâncias. Talvez você veio de uma geração de pessoas fracassadas, que nunca romperam, que nunca prosperaram, que nunca foram abençoadas, mas você descobriu que você é essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você descobriu que o Senhor te chamou, e o Deus que te chamou está te prometendo que tudo que você colocar as mãos será abençoado. Você está plantado, não porque você é bom, mas porque você está plantado junto ao ribeiro de águas. Você está recebendo da vida, você está recebendo da abundância, você está recebendo da plenitude do Senhor, você está sendo cheio, e agora porque você está sendo cheio, né, as realidades estão sendo mudadas, você pode viver uma outra vida. Olha, mas tem pessoas que elas começam até a declarar palavras ruins ao seu respeito, porque simplesmente não conseguem contemplar outra imagem. Talvez você já falou isso, mas talvez você já ouviu alguém falando isso. Não, a minha vida é assim mesmo, meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu vou ser assim. Eu uma vez conversando com um jovem ainda, com o seu filho recém-nascido, ele falou assim: não, você tudo bem ensinar, colocar numa boa escola, mas eu só vou falar para ele ser o que eu sou, porque o meu avô já trabalhava com isso, meu pai trabalha com isso, eu trabalho com isso, e meu filho, eu vou dizer: não, filho, não tem muita esperança, nossa família é continuar assim. Sabe por quê? Porque apenas consegue falar aquilo que os seus olhos conseguem contemplar, a imagem que os seus olhos conseguem ter. Então deixa eu falar uma coisa para você.
um segredo para você, anote ou guarde isso. Quanto mais rápida essa imagem de Deus para você for criada diante dos seus olhos, mais rápido você vai ver a transformação de Deus acontecendo na sua vida. É que muitas vezes nós, humanamente falando, resistimos essa imagem. Você já viu? Você lê a palavra, você vê as promessas, mas às vezes com a sua palavra, às vezes no seu íntimo, você recebe aquilo e diz: não, isso não é para mim. Não, pastor, você não me conhece, estudei a vida inteira em escola pública. Não, pastor, você não me conhece, eu não tenho oportunidade. Não, pastor, você não me conhece, eu não tenho nenhum parente rico que possa me patrocinar. Não, você sabe, isso não pode acontecer, isso não é uma realidade para mim. Então veja, querido, você apenas está movendo a sua vida e andando em direção àquilo que você contempla. Então você quer ver as circunstâncias mudando, você quer ser transformado, então crie e veja as imagens que Deus tem para você de uma forma mais rápida. Quanto mais rápido você conseguir ver a imagem de Deus sobre a sua vida, mais rápido você vai ser transformado. Mateus 25, 24 vai falar sobre a parábola dos talentos, e vai falar que o último servo enterrou o talento, e ele diz: porque o Senhor é um homem severo, e tive medo. Veja só, agora aquele homem enterrou os talentos, por quê? Porque a visão que ele tinha a respeito do seu pai não era a visão correta. Ei, olha aqui para mim, quantas pessoas estão rejeitando a graça de Deus e a vida abundante de Deus, porque ainda não conseguiram ver Deus como Pai. Mas por que você não consegue ver Deus como Pai? Porque ainda a imagem que está diante dos seus olhos é uma imagem do seu relacionamento com o seu Pai, é uma imagem do natural, é uma imagem do que você viveu, é uma imagem dos teus traumas, é uma imagem dos abusos, é uma imagem da truculência. E aí você vem para Cristo e descobre que Ele é o seu Pai, mas na verdade você não consegue enxergar, você não consegue visualizar essa figura. Por quê? Porque ainda tem uma outra imagem tomando conta do seu coração. Mas eu quero dizer para você: guarda o seu coração, limpa essa fonte, para que possa jorrar vida do seu interior, para que as suas palavras sejam trocadas, para que a sua realidade seja mudada. Por quê? Porque às vezes eu estou vivendo, uma vida de derrota, porque eu não consigo contemplar que Deus é meu Pai. Você não tem segurança. Se você não consegue ver que Deus é teu Pai, você não tem segurança. Você não consegue ter segurança plena. Você vive com medo, você vive preocupado, você vive sempre com a expectativa de que vai faltar, que nunca vai ser suprido. Por quê? Porque não há uma imagem correta diante de você. Mas eu quero dizer para você algo. Lá na cruz, Cristo bradou: Deus meu, por que me desamparaste? E você sabe que Cristo, até aquele momento, Ele só tinha chamado Deus de Pai. Aquele foi o único momento que Cristo chama Deus de Deus. Deus meu. Mas naquele momento de sofrimento, o Senhor levando sobre si os nossos pecados, ali Ele estava trocando a imagem diante dos nossos olhos. Ele estava clamando naquela cruz: Deus meu, para que hoje eu e você pudéssemos clamar: meu Pai, para que hoje os nossos olhos pudessem contemplar não um Deus distante, não um Deus vingativo, não um Deus punitivo, mas que hoje nós pudéssemos olhar e ver um Deus de amor, um Deus que é o nosso Pai, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que já está satisfeito com cada um de nós, um Deus que nos aceitou, e um Deus que tem uma vida abundante, como nós lemos na sua palavra, preparado para nós. Então agora eu consigo ver. Deixa eu falar algo para você. Você não tem como impedir que imagens erradas cheguem até você, mas você pode impedir que as imagens erradas permaneçam diante dos teus olhos. Fala para o irmão que está do seu lado: não permita, não, fale com mais autoridade, não permita que imagens erradas a respeito de você, do seu futuro, continuem diante dos seus olhos. Amém? Não permita que imagens erradas estejam diante dos nossos olhos. Nós vemos, querido, isso foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, ainda antes de ser mudado para Abraão, ele tem uma experiência lá em Gênesis capítulo 13. Deus fala agora para Abraão: a sua descendência será como o pó da terra. Olha só, Abraão não tinha filhos, mas Abraão tinha uma promessa que seria pai de multidões. E agora Deus cria uma imagem, dizendo para Abraão: até mesmo quando você estiver triste, cabisbaixo, abatido, você vai olhar para o pó da terra e vai lembrar: assim como cada grãozinho de pó dessa terra vai ser a minha descendência neste mundo.
Você sabe, Abraão foi, e aí, em certo momento, ele perde essa imagem. Gênesis capítulo 15, Deus vai e restaura a imagem. Quando Abraão chega para Deus e fala: Deus, como que eu vou ser? Eu não posso ter filho, a minha esposa é estéril, a minha idade é avançada, quem sabe o Eliezer vai ser, né, o sucessor. E Deus fala: não. Lá em Gênesis 15, a Bíblia mostra que Deus tira Abraão da tenda e diz: olhe para o alto e conte as estrelas, se é que podes, assim será a sua descendência. Olha aqui para mim, queridos. Talvez Deus já colocou diante de você uma imagem de fé, mas eu sinto no meu espírito que tem jovens que, por causa das circunstâncias, do ambiente que você vive, você tem perdido essa imagem. Mas hoje é o dia que Deus está te levando para fora da tenda, olhando, fazendo com que você olhe para o céu, e o Senhor está dizendo para você: numerosas estrelas, conte, assim será a sua descendência. O Senhor novamente criou diante de Abraão uma outra imagem. Então Deus agora estava colocando: não importa se você está triste olhando para baixo, ali está uma imagem de fé. Não importa se você esteja empolgado olhando para cima, ali é outra imagem de fé. Porque na verdade Deus só estava dizendo para Abraão: o filho só virá quando você crê na imagem que eu tenho colocado diante dos seus olhos. Abraão não tinha nenhum filho, mas ele já tinha uma imagem. Deixa eu falar algo para você, queridos. Talvez você não esteja nem na idade de relacionar, mas você já pode ter uma imagem do futuro de família que você quer ter. Não ouvi nenhum amém. Acho que precisa ter uma imagem mais bem estabelecida, Eduardo, né? Mas Abraão foi assim. Então encha o seu coração de imagem de fé. Declare isso, né? Encha o seu coração com essas imagens, né? Diga para o irmão que está do seu lado: você é sábio. Fala: você é inteligente. Fala assim: você é um líder. Agora diga para você mesmo: eu sou bonito, eu sou magrinho. Isso vai depender de outras coisas, não é só uma imagem. Mas deixa eu falar algo para você. Olha aqui para mim. Bom, agora eu falei do magrinho. Deixa eu falar, você sabia que tem pessoas que não mudam simplesmente porque elas acham que não pode mudar? Acha que não pode, até mesmo na aparência. Deixa eu falar algo para você, querido. Você é a imagem e semelhança do seu Deus. Eu quero dizer para você: os jovens aqui da Renovo são os jovens mais lindos do Paraná aqui. Não, é verdade, é verdade. Pastor Gustavo vai testificar. No Goiás não tem jovem bonito igual esse. São abençoados igual esse. É bonito. Deixa eu falar algo para você. Não estou estimulando você a se sentir, ter orgulho, ser altivo. Não, só estou dizendo para você: se cuida, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Se cuida. Cuida da sua aparência, cuida do seu comportamento, sabe? Cuida das suas palavras. Seja alguém educado, seja alguém que se comporte bem, seja alguém sociável, seja alguém de boa conversa. Essa vou mais uma puxadinha de orelha aqui para os meninos. Seja alguém maduro. Pode ficar só de bobagem, só bobeira, sabe? Não tem uma conversa que edifique. Enche os seus lábios da palavra do Senhor. Olha aqui para mim, talvez a sua língua só fale bobeira, porque o que você tem visto é só bobeira. Mas a hora que você começar a contemplar a imagem que Deus tem para você, a sua boca vai começar a falar das imagens que Deus tem para você. Quer dizer, você vai começar a falar isso. Então, sabe, aprendendo com Abraão, depois que Deus estabelece essa imagem, agora Deus muda a confissão. Até mesmo o seu nome, Abrão, pai grande, muda para Abraão, pai de multidões. E esse é o segundo ponto. Então, primeiro, nós precisamos ver. Diga comigo: ver. Diga para o irmão que está ao seu lado: veja. Agora que você consegue ver, o segundo caminho é fale. Diga: fale. Bom, agora eu tenho uma imagem diante de mim. Agora eu preciso declarar, eu preciso falar. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Projeta para mim, por favor. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras.
crie em Deus, por isso, crie, por isso, falei. Olha aqui para mim, queridos, você precisa prestar atenção. Esses dias me mandaram um vídeo, e eu quero dizer para você que cuidado com aquilo que você se alimenta. Então, nós não somos alimentados pela conduta da confissão positiva. Não, nosso evangelho não é coach, não é você ficar apenas fazendo declaração positiva. Não. Nós também não cremos que essas declarações são uma forma de nós grudarmos Deus na parede e obrigarmos Ele a fazer alguma coisa. Mas também nós não podemos dizer que nós não podemos falar, declarar. A única coisa que você precisa entender que nós não cremos na confissão positiva, porque a confissão positiva não tem uma base para estabelecermos as nossas declarações. Mas nós cremos no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar circunstâncias, para nos salvar, para mudar a realidade. E debaixo dessa revelação do Evangelho, então, falamos. Por isso aqui, Paulo está dizendo, olha, temos o mesmo espírito da fé, crie, por isso, falei. Então, o nosso falar não é um falar qualquer coisa. Você vai ver pessoas na internet, não, você não pode falar. Não, você pode falar, você deve falar. Cuidado com isso, porque isso está impedindo uma realidade de ser transformada. Porque o apóstolo Paulo diz, se você crê, fala. Agora vem o bonito da internet e diz, não fale. Você precisa escolher quem você vai ouvir. Eu quero dizer algo para você, nós não falamos de acordo com aquilo que nós sentimos. Eu não vou ficar colocando para Deus, você tem que me dar uma Ferrari, ou então eu não te sirvo mais. Não, isso é infantilidade, isso é imaturidade. O nosso falar é fruto de crer. Então o nosso falar é fruto de onde estabelecemos a nossa fé. Então o nosso falar é fruto de onde estabelecemos as imagens do Senhor sobre as nossas vidas. Se a imagem que temos diante de nós é do Evangelho, então falamos em linha com o Evangelho. Então eu posso falar que a saúde de Deus sobre o meu corpo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então agora quando eu declaro, eu sou curado. Eu não estou fazendo isso colocando Deus na parede. Não, quem sou eu? Eu só estou confirmando com aquilo que Deus já disse. Quando eu falo, eu só confirmo o que Deus já disse. Eu estou dizendo, Senhor, eu declaro que eu serei próspero. Eu não estou dizendo isso para convencer a Deus, ou para acuá-lo num canto e dizer, agora eu vou ter que prosperar, afinal de contas o Daniel declarou. Não, mas o Pai fica feliz com você declarando, sabe por quê? Porque Ele está dizendo, Patrick, você está falando exatamente aquilo que eu tenho para você. Quando o Lorival declara, eu tenho um casamento abençoado, e a minha descendência será bendita. Nem o filho ele tem, mas ele já está declarando. Não é porque ele está colocando Deus na parede, não, e obrigando Deus a fazer. É porque ele já crê naquilo que Deus tem como promessa na vida dele. Então as nossas declarações, na verdade, são coisas que o Pai ama. Meus filhos estão aqui, já não está muito mais aqui, né? Já dormiu. A minha filha está anotando toda a palavra. Em casa ela vai me mostrar. E aí, o que acontece? Eu amo quando eu dou uma orientação para os meus filhos. Nem todas, entre nós aqui, nem todas são seguidas à risca. Mas a minha filha tem o costume. Ela começa a ajudar, chega no final, ela fala assim, pai, eu estou compreensiva hoje? Eu estou ajudando hoje? E eu falo, tá filha. O que ela está falando? Ela está falando aquilo que eu falei. Falei, filha, você é uma menina linda, obediente, simpática, abençoada. Agora quando ela vem e repete para mim, pai, eu sou abençoado, eu não me sinto constrangido e acuado dizendo, agora eu vou ter que falar isso ao seu respeito. Não, eu me sinto feliz porque eu estou dizendo para ela, eu já disse isso ao seu respeito, e agora eu estou vendo que você entendeu. Quando falamos, e falamos fundamentado no Evangelho, o Pai se alegra. Por quê? Porque o Pai está dizendo para você, Eduardo, eu já disse isso, mas agora eu estou vendo que você entendeu também. Agora você está concordando comigo. Agora eu vejo que você realmente tem uma imagem diante de você correta. Então cuidado, querido, as nossas declarações, elas são baseadas nas imagens que nós temos estabelecido diante de nós. Quantas vezes você já falou, não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não vou passar de ano. Quantas vezes você já falou, sou um burro, eu não aprendo nada, eu não sei nada. Quantas vezes já falou, sou um zero à esquerda?
Quantas vezes você já falou, eu nunca vou ser feliz? Quantas vezes você já falou, eu não sei se Deus tem um futuro, um relacionamento bom para mim? Quantas vezes você falou isso? Isso você só falou porque é nisso que estava estabelecida a sua crença. Toda crença vai produzir palavras. A crença errada, palavras erradas, circunstâncias erradas. Mas a crença correta, a imagem correta, palavra correta, circunstância transformada. Então agora eu consigo falar aquilo que eu creio, aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Sabe, lá em Números capítulo 13 e 14, vai falar sobre os 12 espias que foram espiar a terra. Talvez a maioria aqui saiba da história. 12 homens foram espiar uma terra. Não era uma terra que Deus ia ver se dava, era uma terra que Deus falou, é de vocês, vão espiar a terra que eu estou te dando. 10 deles começam a dizer o quê? A terra é boa, mas lá tem gigantes, nós não vamos conseguir, nós não vamos vencer, as cidades são fortificadas, e começa a infamar a terra, murmurar da terra. Mas eu gosto, coloca Números 13:30, Números 13:30, nessa versão NVT, está muito polida, mas se você for no original, não é bem essa. Diz assim, Caleb tentou acalmar o povo. Não, se você for no original, Caleb fez calar o povo. Não foi só tentar acalmar. Caleb se posicionou e falou assim, ei, fica quieto, porque essa declaração que você fez não está alinhada com a promessa que Deus deu. A declaração que você fez está concordando com a circunstância que você viu, mas não com a palavra que Deus liberou. Olha aqui, queridos, essa é uma chave espiritual para você. A sua declaração não tem que concordar com as circunstâncias que você vê. As suas declarações têm que concordar com a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Então, as nossas declarações não são com aquilo que nós vemos, mas é aquilo que nós cremos, é a palavra que Deus já liberou. Então Caleb fez calar o povo e disse, vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Disse ele, com certeza podemos conquistá-la. Você acha que Deus aqui ficou ofendido? Dizendo, Caleb, que garantia é essa? Como que você pode dizer com certeza? Você acha que Deus ficou assim? Sim ou não? Você acha que Deus olhou para Caleb e falou, está declarando que com certeza depende de mim? Não, querido, cuidado com essa teologia, sabe, cuidado com isso. Não, Deus não falou isso, muito pelo contrário, Deus falou, se levantou um homem que entendeu. Caleb disse, com certeza podemos, não confiado na sua força, porque as cidades eram fortificadas, os gigantes estavam lá, mas ele falou, com certeza podemos, porque ele estava falando de acordo com a imagem que ele já tinha contemplado. Ele já tinha visto os muros caindo, ele já tinha visto os gigantes sendo derrotados, ele já tinha visto as cidades sendo possuídas. Ei, olha aqui, querido, jovem, nós vivemos numa geração, você vive numa geração, jovem, onde os mais velhos falam algo ao seu respeito preocupante, dizendo que o jovem de hoje não se preocupa com nada, que o jovem de hoje é inconsequente, que não está preocupado com as consequências das suas atitudes tomadas. Ei, nós jovens cheios de Deus, nós precisamos dar uma resposta diferente a esse mundo lá fora, e a geração que veio antes de nós precisamos dar uma resposta diferente. Talvez aí no mundo tenha uma geração de jovens inconsequentes, jovens permissivos, jovens afundados nos seus prazeres, jovens sem imagens corretas, jovens não querendo estabelecer famílias, jovens destinados à perdição, a vícios, a fracassos, jovens destinados a muitas vezes viver uma vida depressiva, jovens cheios de síndrome do pânico. Isso pode haver, mas eu quero dizer para você, não é essa imagem que Deus tem para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que a imagem está sendo mudada diante dos seus olhos nessa noite, para que você dê uma resposta de uma nova circunstância que Deus vai fazer na sua vida. O Senhor me fala aqui que tem jovens que se frustraram em relacionamentos. Eu quero voltar a forçar essa área. Jovens que se frustraram em relacionamentos, tanto lá no mundo, mas até mesmo na igreja. Você entrou no relacionamento e se frustrou, e as frustrações dos seus relacionamentos criaram uma imagem diante dos seus olhos, e a imagem que você tem é de dúvida. Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ter alegria? Será que vai acontecer algo bom comigo nessa área?
Eu tenho uma palavra que não é minha, mas é de Deus para você. O Senhor diz ao seu respeito: eu é que sei que pensamentos que tem ao seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. O Senhor tem pensamentos bons ao seu respeito, o Senhor tem pensamentos bons ao seu futuro, o Senhor tem pensamentos bons em relação à sua família, ao seu casamento, à sua casa. O Senhor tem bons pensamentos ao seu respeito. Alguém pode dizer amém? Então agora, nós vemos sobre essa questão do falar, lá em 2 Reis, eu gosto desse texto. Abra aí na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. É a experiência de Eliseu com o seu servo Geazi. Olha só que interessante. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, e ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. O que ele viu? O que ele viu? Soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. O que ele viu produziu o quê? Uma palavra. O que ele falou? Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Olha, queridos, a ordem não muda. Sempre o que vemos, projeto que nós falamos. Então agora ele viu todo aquele cenário. Eles estavam cercados com os inimigos. E aí ele falou: ai, meu Senhor. Essa expressão é uma expressão de medo, de insegurança, de pavor. Ah, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Mas olha o versículo seguinte. O que Eliseu fala para Geazi? Diga bem alto, vamos lá? O que ele fala? Diga mais alto. Qual que é a base para Eliseu falar para Geazi? Não tenha medo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Pode continuar. Então Eliseu orou e disse: ó Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Por que Eliseu falou, não tenha medo? Porque Eliseu já tinha visto algo que o seu servo não tinha visto. Ei, olha aqui para mim. Eu posso declarar hoje a respeito do seu futuro, jovem. Não tenha medo em relação ao seu futuro. Não porque eu vou te acompanhar até o final, mas é porque a Bíblia já garante o seu final. O seu final é glorioso, abençoado, próspero. O seu futuro é cheio de promessas de Deus. Então nós já podemos falar hoje: não tenha medo, não se sinta inseguro, não fique preocupado, não fique ansioso. Por quê? Porque eu já estou vendo o que Deus tem para você. Ei, Renovo Jovem, eu já estou vendo o que Deus tem preparado para nós, e o que Deus tem preparado para nós é algo grande no Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu creio que Deus tem preparado algo grande para nós como igreja, para nós como rede de jovens. Nós iremos abalar essa cidade com jovens apaixonados para Jesus, também as cidades de fora. Nós levaremos muitos jovens a ter um encontro com o Senhor, nós levaremos muitos jovens a serem transformados, nós mudaremos vidas e futuros de muitos jovens e adolescentes que estão perdidos nas suas fraquezas, estão perdidos nos seus vícios, estão afogados nas suas frustrações, mas você vai ser a resposta de Deus para a vida deles. Eu digo para você, não tenha medo. Deus te levantou para esse tempo, Deus te levantou para este momento, Deus te levantou para essa geração, para que você seja uma voz clamando a respeito daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Sabe, nós precisamos crer nessa verdade, nós precisamos crer nisso. Então agora nós falamos, agora nós declaramos. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar aqui, Jesus amado. Eu vou continuar na Fire 2. Não, hoje eu não vou continuar, não, eu quero respeitar o horário. Mas deixa eu falar algo para você. Tudo começa com uma imagem. Diga comigo, tudo começa com uma imagem. A imagem produz pensamentos. Pensamentos produzem palavras. E as palavras mudam circunstâncias. Terceiro tema dessa palavra:
veja, fale e mova-se. Eu quero terminar falando isso para você, jovem. Você não foi chamado para ficar na sua vida passiva e incrédula. À medida que você vê e você fala, agora as suas palavras te introduzem no propósito de Deus. Eu quero dizer para você, você foi chamado nessa noite para se mover em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. Olha aqui para mim, eu quero dizer para você, se mova em relação a isso. Se você, jovem, quer ter uma família abençoada, se mova em relação a isso. Se você quer ter um relacionamento saudável, se mova em relação a isso. Se você quer ter um ministério frutífero, se mova em relação a isso. Se você quer ser bem sucedido, se mova em relação a isso. Queridos, em nome de Jesus, eu quero profetizar algo aqui. Eu creio que eu verei nos próximos anos testemunho de adolescentes e jovens dessa igreja que prosperaram na sua vida lá fora, simplesmente pelos conceitos do evangelho que receberam neste lugar. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai prosperar. E quando alguém perguntar para você qual é o segredo da sua prosperidade, você vai falar, é Jesus, é a palavra, é aquilo que o Senhor tem, é o evangelho mudou a minha vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que não importa da família que você veio, do bairro que você veio, da escola que você estudou, importa que você tem um Deus todo poderoso, o qual você serve, que tem colocado diante de você uma imagem de fé, e o Senhor tem projetado isso diante dos seus olhos. Comece a concordar com Deus e declarar aquilo que a Bíblia declara ao seu respeito, e veja as circunstâncias sendo transformadas. Nós somos muito novos, temos 12 anos, pastor Gustavo. A videira lá em Goiânia fez 25. Você não sei se é contemporâneo do pastor Eric aqui de Londrina, você já estava lá? É o pastor Eric de Londrina, é lá da videira, lá dos primórdios. E uma vez estava conversando com ele, me falando a respeito de alguns irmãos amigos dele, que prosperaram muito, estão lá na igreja. E ele falava para mim, Daniel, todos eles, a gente era da rede jovem junto, não eram nada, ninguém, não foram ajudados pelos pais, os pais não eram ricos, não tinham nada, mas eles decidiram crer no evangelho. E eles falam que muitos chegam para o pastor Aloísio e são generosos, são ou não são? Tem irmãos lá em Goiânia que são generosos, mas generosos, eu estou falando generoso com G, E, N, tudo maiúsculo. Sabe por quê? Porque ele fala assim, eu não tenho preocupação de ser generoso, porque foi neste lugar que a minha vida foi transformada. Então eles entenderam, foi recebendo o evangelho, que a imagem foi mudada, que a confissão foi transformada, e que a circunstância foi criada. E agora, quando essa circunstância é criada, tudo que a pessoa faz é uma resposta. A generosidade é uma resposta, quando eu reconheço. Sabe, queridos, olha aqui para mim, talvez daqui 10, não, para alguns menos, para alguns daqui 2, 3, 4 anos, você vai estar casado, outros mais, você vai ter seu casamento, você vai ter seus filhos. E eu quero que se Jesus não voltar daqui 10 anos, talvez nós vamos estar em vários prédios na cidade, mas ver você chegando nos cultos aqui domingo, de manhã à tarde, com a sua família, com os seus filhos, servindo ao Senhor, abençoado, próspero, feliz, realizado, sabe, vivendo uma vida plena que o Senhor projetou, e tudo isso, eu quero declarar em nome de Jesus, que talvez daqui 5, 10 anos, eu talvez vou ter esquecido da palavra que eu falei hoje, mas você não vai esquecer, você vai dizer, pastor, a imagem começou a mudar na minha vida, naquela conferência Fire, a imagem começou a ser transformada, as minhas palavras foram mudadas, e aqui está, pastor, a minha família, aqui está a minha realidade, aqui está, pastor, eu sou uma coluna no reino de Deus, eu já sou um líder de célula, eu já tenho um ministério frutífero, eu sou já um discipulador, eu já sou um obreiro, eu já tenho a minha vida aqui estabelecida. Sabe por quê? Porque as circunstâncias vão ser mudadas pelo poder da crença que você tem no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso, eu sonho com isso, eu estou vivendo isso igual a você, querido. Não sou muito mais velho que você não, graças a Deus, mas eu
Eu olho para os meus filhos, eu sonho, dia 30 de novembro, nós vamos ter o maior batismo da história da igreja. Nós vamos levar mais de 500 pessoas numa maratona de encontros, pastor Gustavo. Nós vamos batizar quase 300, tem gente falando que vai passar de 300 pessoas, nós vamos batizar no dia 30, no batismo mundial. Mas eu fico olhando para minha filha, para as minhas filhas, para o meu filho, sonhando o dia que eu vou estar batizando eles. Essa imagem já está estabelecida no meu coração. Próximo domingo agora eu vou apresentar minha terceira filha. Um dia eu era um adolescente, magrinho, feio, sentado aí no banco igual você talvez nem é tão feio assim, mas a graça do Senhor me alcançou. Deus me presenteou, não é, Sani? Com uma mulher bonita, abençoada, alguém que contribui no meu ministério. Eu nem me imaginava assim, mas de repente passaram-se os anos. Mas essa era a imagem na vida dos meus pais, que plantaram isso, semearam isso, declararam isso, e hoje estou aqui só curtindo neto, atrás de neto. É 6 netos, agora é neto em abundância, né? E meu pai, lembra que meu pai falava todo culto? Meus filhos não dão neto, meus filhos não dão neto, meus filhos não dão neto. Quem é mais antigo na igreja vai lembrar. Agora já tem 6, quase um por dia na semana. Tem só o domingo, que é o dia do descanso, mas todos os outros é um neto para ficar, um neto para baricar. Imagens foram criadas e hoje é uma realidade vivida. Eu tenho gerado isso. Mas sabe, eu conversei com a Raquel e o Cris, e eles estavam falando algo que encheu meu coração assim de expectativa. Eles falaram: pastor, a nossa igreja começou em agosto de 2012. O Davi é mais velho, né? O Davi, meu filho, nasceu em novembro de 2012. E a Raquel toda orgulhosa falando: pastor, eu acho que o meu filho Davi vai ser a primeira criança que nasceu na Renovo a ser batizado. Ele vai batizar agora dia 30, que ele vai fazer, isso foi em novembro, que ele vai completar 12 anos e ele vai batizar. Eu falei: uau, há 12 anos atrás, uma mulher com uma barriga enorme estava olhando para aquela barriga e gerando imagens do filho que nasceria, da saúde que teria, que cresceria nos caminhos do Senhor. 12 anos se passaram e o filho dela estará descendo as águas do batismo, dizendo: eu quero Jesus por decisão própria para sempre. Sabe, querido, olha, comece a sonhar com isso. A nossa geração de jovens perdeu a característica de sonharmos. Por quê? Porque nós perdemos a imagem. E perdemos a imagem, então ficamos desorientados, perdidos, desnorteados. Mas o Senhor hoje quer colocar você novamente no trilho que Ele tem para você. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Talvez você está falando: pastor, você está falando de algo muito longe. Talvez tem gente aqui com 15, você está falando da mulher que tem o filho com 12. Mas, querido, é a imagem que você tem hoje, com a declaração que você tem hoje, que vai criar as circunstâncias daqui 12 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Você consegue se visualizar daqui alguns anos com um ministério abençoado e frutífero? Alguém consegue ver? Feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos naturais e abra os seus olhos espirituais. E enquanto eu estiver falando, eu quero que você vá visualizando e criando essa imagem diante dos seus olhos. Você consegue ver o seu ministério rompendo? Você consegue ver você, jovem, pregando na sua escola, pregando na sua faculdade, pregando no seu trabalho? Você consegue ver você com autoridade? Você consegue ver você falando e as pessoas chorando à sua frente? Você consegue ver você pregando e as vidas sendo transformadas? Você consegue ver você pregando para a sua família e o seu pai se rendendo, a sua mãe se rendendo, os seus avós se quebrantando? Você consegue ver você liderando uma célula? Você consegue enxergar você com autoridade de ministrar na vida de outros adolescentes e outros jovens? Deixa eu falar para você, jovem adolescente, você consegue enxergar um futuro abençoado sobre a sua família? Você consegue se enxergar, rapaz, com a sua esposa, com uma mulher abençoada ao seu lado? Você consegue se enxergar, homem, como auxiliadora? Você consegue se enxergar como um provedor do seu lar? Você consegue se enxergar como alguém que é o sacerdote, tem a direção, que alguém tem uma missão, que tem um propósito? Você consegue, homem, chegar na sua casa e visualizar aquela mesa cercada de crianças com a sua esposa? Você consegue visualizar, mulher, você sendo mãe de filhos e os seus filhos chegando para você e dizendo: mãe, eu te amo, mãe, obrigado por tudo que você fez por mim? Você consegue, pai, você consegue, jovem, se visualizar um pai e mãe de crianças olhando para você e dizendo: você é minha referência, você é meu espelho, você é meu referencial, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus? Você consegue visualizar os seus filhos orando para você antes de uma palavra que você está dando,
dizendo: Senhor, abençoa o meu papai que vai pregar agora. Você consegue visualizar isso? Você consegue visualizar, jovem, você sendo bem sucedido? Você consegue visualizar você sendo próspero, generoso? Você consegue visualizar você mudando a realidade da sua família? Você consegue ver você sendo uma coluna na casa de Deus? Você consegue visualizar você sendo um dizimista? Olha, o obreiro Patrick fez um ato de fé aqui. Ele falou: mesmo que você não tenha a oferta, venha trazer. Sabe, queridos, nada mais do que ele fez foi você já visualizar você vindo, mas não mais com o envelope vazio, mas com o envelope com uma oferta, porque você sabe que você é próspero e Deus vai suprir sobre a sua vida. Você pode achar que é apenas uma bobagem: ah, eu não tenho, eu vou jogar um envelope no gasofilácio. Não, não, não. O Patrick te deu a oportunidade de ter uma imagem diante dos seus olhos. Cada vez que tiver um culto, eu terei nas minhas mãos algo para oferecer, algo para ofertar, porque eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou bem sucedido, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ah, o Senhor dando sabedoria. Você consegue visualizar, jovem, você sendo alguém sábio, você sendo alguém relevante? Você consegue se ver alguém influenciando uma geração e não sendo influenciado? Eu quero te perguntar hoje, olha aqui para mim: você consegue enxergar essas imagens de fé do Senhor sobre a sua vida? Você consegue enxergar? Talvez a circunstância da sua vida é tão dura, tão difícil. Talvez faz tanto tempo que você não sonha aqui. Eu falo isso, você até tem vontade, mas não consegue ver. Mas hoje essas imagens antigas estarão sendo quebradas diante de você. Novas projeções de fé serão colocadas diante dos seus olhos. Novas projeções de fé serão colocadas diante dos seus olhos. Fica de pé onde você está, eu quero orar por você nessa noite. Querido, feche os seus olhos. Quero te constranger nessa noite, mas eu quero te dar a oportunidade de você expressar com a sua atitude a crença que você tem na palavra que foi liberada. O Senhor me fala que tem jovens aqui que foram ministrados nessa palavra, porque sim, em algum momento, e querido, eu estou falando que Abraão, o pai da fé, em algum momento perdeu a imagem e Deus teve que restabelecer essa imagem. Então não se sinta condenado. Todos nós, por N motivos, podemos perder a imagem, ou não perder, mas isso ficou um pouco que embaçado, nebuloso, ficou não tão nítido. Você sonhava tanto com o ministério, mas hoje nem tanto. Você desejava tanto ser um pastor, mas hoje nem tanto. Você desejava tanto ter uma família, mas hoje nem tanto. Algo não está tão nítido mais. Feche os seus olhos, toda a igreja. Eu quero fazer um apelo para você. Você que se encontra nessa circunstância, mas hoje você quer dar um passo à frente e dizer: Senhor, eu quero que imagens do Senhor sejam estabelecidas novamente diante dos meus olhos. Eu quero voltar a sonhar. O Senhor me disse que tem jovens aqui que pararam de sonhar, mas essa noite é a noite que o Senhor está fazendo você voltar a sonhar. Se você deseja, eu quero que numa atitude de fé você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se possível, você se ajoelhe aqui na frente. Eu quero que você saia. Isso, não faça isso por causa de outro, só se você deseja. Isso, ó, quanta gente vindo com o seu coração quebrantado. Deus está falando com você, você sabe. Pessoas estão vindo com o coração quebrantado, pessoas estão vindo entregues. Por quê? Porque o Senhor já tem colocado imagens diante dos seus olhos. O louvor vai estar tocando uma canção. Eu vou pedir para os discipuladores e líderes, se possível, comece a tocar na cabeça. Se você não conseguir chegar aqui à frente, fica nos corredores mesmo. Mas eu quero que nessa noite seja uma noite de restauração de sonhos na sua vida, restauração de propósito na sua vida. Você não é o que as circunstâncias diz que você é. Você não é o que o seu pai diz que você é. Você não é o que o seu professor diz que você é. Você não é o que os seus parentes declararam que você é e decretaram que você é. Mas você é o que Deus diz que você é. Talvez você ouviu de parentes que você não seria ninguém na vida, que você seria qualquer um, que você seria mais um, que você nasceu para sofrer, que você não nasceu para ser feliz. Eu quero declarar que essas palavras estão sendo quebradas da sua vida, em nome de Jesus. As pessoas falaram que você não seria feliz,
mas Deus está falando que Ele veio para te dar vida plena, vida abundante. As pessoas falaram que você não poderia ser nada e nem fazer nada, mas Deus diz que você tudo pode naquele que te fortalece. Eu quero declarar em nome de Jesus, você está ajoelhado aqui nesse lugar, o Senhor está quebrando quadros amaldiçoados do seu futuro, quadros amaldiçoados do seu futuro. Não, o seu futuro não vai ser de sofrimento, o seu futuro não vai ser sozinho, o seu futuro não vai ser de derrota, o seu futuro não vai ser de maldição, mas o seu futuro é um futuro de bênção. Eu quero declarar, jovem, o seu futuro é um futuro de bênção, o seu futuro é um futuro de paz, mesmo diante das circunstâncias difíceis, mesmo diante das aflições desse mundo. Tenha bom ânimo, você serve a um Deus que venceu o mundo. Deixa o Espírito fluir. Você está na cadeira, começa a orar. Senhor, estabelece essa imagem. Comece a declarar. Você está aí na cadeira, comece a falar aquilo que você tem visto. Comece a declarar: eu serei um jovem segundo o coração. Sabe, jovem, a imagem que o mundo tem ao seu respeito é que não tem como casar em santidade. É que você precisa se relacionar antes, ter relação sexual antes do casamento. Essa é a imagem que pintam, porque senão você não terá condição de ser feliz. Mas nós estamos aqui com uma imagem de Deus diante dos nossos olhos. Eu não preciso do sexo antes do casamento para ter um casamento abençoado. Eu só preciso de uma imagem correta a respeito da família que o Senhor tem para mim. O Senhor tem uma família abençoada para você. O Senhor tem uma família abençoada para você. Eu sei que enquanto eu falo isso, tem adolescentes e jovens que talvez nem se preocupam porque nem tem sonho de ter família. Mas eu quero dizer, isso já é um quadro errado do diabo na sua vida. Ai, pastor, mas é errado isso? Não, isso é uma pintura perigosa. Perigosa. Você, como um homem, uma mulher de Deus, precisa crer que você nasceu para crescer e multiplicar. O Senhor tem algo para a sua vida. O Senhor tem algo para a sua vida. Às vezes eu falo de ministério, tem pessoas tão indiferentes, mas eu quero dizer para você, não fique indiferente, porque Deus tem sim um ministério abençoado para você. Deus tem sim um ministério abençoado para você. E eu quero declarar agora no nome de Jesus um ministério frutífero e abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, pode ficar de pé. Coloque a mão no seu coração hoje. Vamos fazer uma declaração como igreja. Você crê na palavra que foi liberada? Quantos creem na palavra que foi liberada? Dê um amém bem alto. Você crê na palavra que foi liberada? Reaja mais entusiasmado. Você crê? Coloque a mão no seu coração. Repita comigo: eu creio que eu serei e viverei tudo aquilo que Deus me chamou para ser e para viver. Eu quero declarar que a partir de hoje eu terei diante dos meus olhos a palavra do Senhor, e eu falarei aquilo que Cristo já declarou ao meu respeito, e eu creio que as minhas palavras mudarão circunstâncias, e eu viverei e desfrutarei da vida abundante que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Segura só um pouquinho, projeta, pode ligar as luzes, projeta Filipenses capítulo 3, pode ficar onde você está, eu vou terminar com esse texto.
Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o 14. Paulo está falando assim: não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou esquecendo-me do meu passado e olhando para o que está adiante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus que nos chama em Cristo Jesus. Deixa eu falar algo para você: o seu passado não te define, o seu passado não diz a respeito do seu futuro. O passado pode ter sido manchado por uma vida de pecado, de prostituição, de vício, de mentira, de angústia, de dor, de sofrimento, de abusos. Esse pode ter sido o seu passado, mas Paulo te dá um caminho aqui, que você se mova. Esse é o último tópico. Você vê, você fala, mas agora Paulo está falando: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o que está diante de mim. Olha aqui o que Paulo está falando: você só pode prosseguir para o que está adiante a hora que você deixar o que ficou para trás. Enquanto você não deixar o seu passado, você não consegue prosseguir para as coisas que estão adiante de você. Mas Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Esse alvo, esse prossigo para o alvo, alvo não era um lugar, mas alvo é uma vida. Paulo não está dizendo sobre um lugar futuro, mas esse alvo que Paulo estabelece é uma vida que ele quer viver. A hora que eu deixo o meu passado, eu agora posso prosseguir para o alvo. Qual é o alvo? É a vida abundante que o Senhor prometeu para nós em João 10:10. Esse alvo não é um lugar para que você chegue, esse alvo é uma vida para que você viva. Pare de ficar colocando a sua esperança sempre lá na frente. Um dia vai chegar. Não, já chegou, já chegou. Você já pode viver a vida abundante dos céus hoje. Você já pode reinar em vida hoje. Você já pode ter autoridade sobre as circunstâncias hoje. Você já pode ver a sua vida transformada hoje. Você já pode ver o seu futuro sendo mudado hoje. Você já pode ver a alegria voltando nos seus lábios hoje. Você já pode ver as lágrimas sendo enxugadas nos seus olhos hoje. Deixe as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo, para a vida abundante, para aquilo que está diante de você, crendo no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Se você crê que Deus tem coisas maravilhosas ao seu respeito, levante as suas mãos e adore e exalte, e agora celebre ao Senhor nessa noite. Aleluia! Amém? Pode voltar para o seu lugar. Amém, aleluia. Queria que o pastor aguardasse só um pouquinho aqui. Nós temos um presente aqui da Renovo Jovem para o Senhor, para honrar a sua vida. Amém, que palavra abençoada, não foi? Amém, poderoso. Aleluia. Amém, irmãos, ainda sentados. Queria só dar um aviso aqui para os irmãos. Aleluia. Quem foi abençoado por essa palavra? Diga amém. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, amanhã o nosso horário para estar aqui é às 8 horas, porque 8h30 o louvor já vai estar começando aqui. Amém? Quem vai estar aqui? Ah, mas eu não senti firmeza. Quem vai estar aqui amanhã? Aleluia. E nesse mesmo entusiasmo, agora eu queria que você ficasse de pé, para nós orarmos, encerrando esse dia tão poderoso. Amém? Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Levante suas mãos. Agradeça ao Senhor por essa palavra. Agradeça ao Senhor por isso que o Senhor liberou na sua vida hoje, por essa imagem que foi liberada da parte de Deus para você. Pai, muito obrigado por esse primeiro dia de Fire. Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem gerado imagens poderosas no nosso coração. Pai, nós te louvamos pela vida do nosso pastor.
Pai, que trouxe essa palavra tão poderosa, tão preciosa. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, que histórias, que destinos foram transformados nessa noite. Pai, eu te louvo por cada jovem e adolescente, Pai, que recebeu esta palavra. Pai, que em nome de Jesus ela seja como uma semente em terra fértil, que venha a frutificar, Pai, em nome de Jesus, e nós veremos, Pai, nos dê a graça de visualizar os frutos disso, dessa noite, daquilo que foi plantado aqui. Pai, eu te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor vai fazer, no nome poderoso e precioso de Jesus. Quem crê diz, aleluia, aplauda ao Senhor, e até amanhã.